Mauro, e aí? Estamos novamente aqui. Não para. Podcast, anote aí. No Congresso Autodata, Centro Universitário Senac, Santo André e Cláudio Saad. Santo Amaro. E aqui com? Cláudio Saad. Cláudio Saad. Mais uma vez no nosso podcast. Mais uma vez ele gostou. Ele gostou. Mais ou menos. Ô Cláudio, sempre bom estar com vocês. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, mas estamos ansiosos para tentar descobrir o que vai ser 2026 e como o pessoal da Autodata disse mesmo, mais importante do que ficar prevendo ano a ano é ver qual a tendência. Eu acho que isso você consegue nos dar uma luz legal. Quais são as tendências da indústria automobilística? Tem tanta coisa, o ecossistema é tão rico, tantos combustíveis, tantos impostos, taxas, geopolítica. Como é que a gente consegue pegar esse caos e tirar uma tendência disso, Cláudio? Quando você analisa isso, né, do ponto de vista externo, nós vamos continuar com esse problema da geopolítica, né, nós vamos continuar com esse problema da guerra na Ucrânia, né? Isso atrapalha bastante. Nós vamos continuar com esse problema aí das loucuras aí do governo Trump, né? Que a cada momento ele tem uma ideia diferente e vai e faz. Né? Então esse problema das tarifas não está resolvido. Nós temos esse novo problema aí dos semicondutores, que também é um problema sério. A Holanda criou essa confusão com a China, né, e acabou o resto do mundo sendo penalizado por isso. Né? A China quis dar uma demonstração de força e quis parar. Consegue, né? E quis parar o mostrou que pode parar. Né? Pode parar mesmo, né? E a nossa conversa, nós fomos até o Alckmin e ele conversou diretamente com o embaixador da China a respeito disso, dizendo, nós não temos nada com isso, como é que vocês param o fornecimento para o Brasil? Cada um defendendo o seu lado, cada país agora tem que ir atrás do seu, né? E ele se propôs aí a interferir, eles estão dizendo, o discurso dele, que vão fornecer, mas efetivamente ainda não voltaram a fornecer. Então é um problema que está aí em aberto, que a gente não sabe quando vai se resolver. É o cenário de curto prazo, mas que pode se transformar a longo prazo. Se eles resolverem não fornecer, vai parar tudo. Entendeu? Aliás, já está parando. Né? Os estoques já acabaram. Então, é um problema que precisa ser resolvido aí nos próximos dias. Porque a Senão cadeia vai parar começa. A indústria. Vai parar a indústria. E não tem outra forma. Você depende de... um veículo hoje tem 3.000 chips. Sim. Entendeu? Então é uma coisa muito séria. Então, esses problemas externos a gente continua tendo em 2026. Né? Do ponto de vista interno, o que eu mais me preocupo é o problema fiscal, né? E que tende a se agravar o ano que vem, porque vão aumentar os gastos públicos por conta da eleição. Sim. Então, é inevitável, né? É inevitável. Vão aumentar e o que acontece? O problema fiscal ele impacta diretamente na possibilidade do Banco Central reduzir juros. É esse o ponto, entendeu? E se você não reduz juros, você atrapalha sensivelmente a redução das taxas de juros nos financiamentos, principalmente para veículos entrados. Que é fundamental, caminhões, tratores, que você não compra por impulso. Claro. Você é planejado. E você compra tudo isso com financiamento. Sim. Né? Então, se você não reduz a taxa de juros básica, você não vai reduzir essas taxas de juros no financiamento. E que hoje ainda são altíssimas. E se você não acerta o problema do fiscal, você não cria condições para o Banco Central reduzir juros num ponto que vai impactar favoravelmente na queda da taxa básica, que vai impactar no alívio desses financiamentos.
E aí vem o efeito em cascata, né? Quer dizer, não financia, não compra, não produz, não dá emprego, vai embora. Se você não vende, você não produz. E é tudo muito lento, né? A cadeia se mexe. É muito lento, porque quando você reduz uma taxa... O pessoal às vezes acha que isso aqui está longe da minha realidade. Não, está aqui, colado comigo. Quando você reduz uma taxa básica de juros, ela vai realmente repercutir lá no financiamento 3, 4, 5 meses depois. Exatamente. É isso que eu digo que é lento. O resultado não é imediato. Então eu vejo assim, que mesmo a nossa previsão hoje é de que a gente feche 2026 com uma taxa Selic de 12,5 mais ou menos. Isso se tudo der certo. Mas se, por exemplo, os gastos públicos aumentarem demais, isso vai impactar na inflação. Entendeu? E aí o Banco Central não vai conseguir reduzir para 12,5. Vai aumentar. Entendeu? Ou vai aumentar. Ou vai manter. Então, que fecha ali em 13, ou em 13,5. Mas mesmo se estiver em 12,5, hoje nós temos uma taxa de juro real de 10% quase. Sim. É a segunda taxa de juro real maior do mundo. Nós só perdemos para a Turquia, que é uma situação totalmente esdrúxula, que tem uma taxa de juros absurda. Mas se você cai para 12,5, você continua com uma taxa de juros real de 8, 7,5, ainda é absurdo. Né? Absurdo. Nós estamos num mundo aqui que um empresário, entendeu? Para ele deixar de se convencer a investir em renda fixa e fazer algum investimento, tem que ser um louco. Em tesouro, né? Investir em tesouro, tem né? que ser um louco. Quer... Com essa taxa de juros real que nós temos, onde o cara ganha 10% sem fazer nada, e com total segurança, como é que o cara vai querer investir em outra coisa? Sair do renda passiva É um louco. É. Então, esse é um problema sério que eu vejo do ponto de vista interno para 2026 e que vai se agravar ainda mais em 2027, porque aí vem a conta. Aí, pós-eleição. Pós-eleição é a conta, vem. É a conta. E aí eu vejo assim, Como se proteger? Como se proteger? Cara, eu vou te falar uma coisa. Porque as ações são, né? A atuação, a articulação política, eleições, tudo isso faz parte da questão política e econômica, macro. Agora, físico, empresário, como se proteger? O que planejar para? Então, do ponto de vista de pessoa jurídica, é um problema seríssimo. Tem que fazer caixa? Claro que tem que fazer caixa, você tem que ter caixa. Esse é o momento aí que você tem que sentar em cima do caixa. E você cash is the king. Para você fazer financeiro caixa, adora isso. Para você fazer caixa, você tem que esquecer investimento. Você não pode fazer estoque, investimento, você não pode ter estoque, você não pode assumir nenhum tipo de dívida. Sanar as dívidas. Estoque é uma dívida. Com o governo, impostos, então, colocar tudo em ordem. Do ponto de vista de pessoa jurídica é isso. Pessoa física, cara, você tem que botar dinheiro fora do Brasil, cara. Entendeu? Essa é a recomendação que eu dou para 2027. Botar dinheiro fora do Brasil. A diversificação seria um caminho para a indústria, até para os profissionais, diversificar. O Márcio da Autodata deu um cenário interessante, né? Ele falou assim, olha, até que o Brasil está numa situação interessante por causa a gente sabe mexer com vários combustíveis. Então... E aí como é que você vê? Talvez tenha uma... As oportunidades. Falando de uma forma genérica, sim. Indústria. Agora, quando a gente cai do ponto de vista específico para a nossa indústria automotiva, sim, quando a gente se compara ao resto do mundo, a gente tem uma posição privilegiada. E até nesse acordo com o mercado, com a União Europeia, hoje eles estão tendo uma crise existencial na União Europeia, porque eles não sabem certo o caminho que eles vão seguir. Qual é por mais paradoxal que possa parecer, o Brasil hoje tem muito mais previsibilidade. Nós que sempre reclamamos... Quem diria, né? Quem diria? Nós temos hoje muito mais previsibilidade do que a Europa e os Estados Unidos com relação ao nosso futuro
né, de matriz energética. Por conta do mover, a gente sabe o caminho que a gente vai seguir. Sim. Está sendo desenhado faz tempo, né? Está evoluindo, mas está sendo desenhado. Nos Estados Unidos, o Trump começou a mexer em todo o arcabouço do elétrico que estava lá. Então, gerou essa dúvida, eles não sabem certo, né, como é que vão seguir lá. E na Europa, principalmente, existe essa crise existencial lá, e inclusive montadoras parando produções, não sabem se vão seguir com elétrico, se vão fazer híbrido, se vão seguir a combustão. Estão cortando programas de Tier 1, né? Os Tier 1 reclamando, porque se eles não sabem o que vão fazer, eles param a produção, cortam o programa. Né? Vai continuar investindo. E está com esse problema. Né? O elétrico na Europa, nos próprios Estados Unidos também, teve um arrefecimento. E qual é o teto de crescimento do elétrico? É a limitação da implantação da cadeia de abastecimento. Entendeu? A China é uma autocracia, os caras decidem fazer 300 mil postos. Né? Amanhã. E fazem. O governo vai lá, investe e faz. No mundo ocidental, isso é delegado ao investimento privado. O investidor privado, quando olha o payback desse investimento, ele não vai, porque o payback é muito longo. Não. Entendeu? O volume é pequeno, para você reaver aquele dinheiro que você investiu, leva décadas. E ainda não tem certeza, né? Não faz. A discussão na Brasil Wind Power tem sido os curtailment. Ou seja, um monte de fundos investiram no eólico no Brasil, um offshore aí ainda, o offshore nem explorado ainda está, e aí por questões de superprodução do produtor até o autogeração, o organismo nacional tem que cortar, desligar a torneira. E as turbinas estão gerando energia. As usinas estão gerando, mas a energia está sendo jogada fora. E aí, por conta disso, o Brasil tem essa posição privilegiada, porque nós aqui temos todas as rotas tecnológicas. Então, a gente pode exportar para eles até exportar conhecimento. Muito mais conhecimento do que a gente vai importar deles. Então, pela primeira vez, num acordo, eu acredito que no nosso setor nós temos muito mais a ganhar do que a perder. Legal. Não, isso é bom. Nós isso temos é muito mais a ensinar para eles do que a aprender. Não, e é importante porque porque o presidente da Bosch, ele tem uma frase que eu acho muito inteligente, que ele fala o seguinte: alguns países, com relação à transição energética, tem uma única carta no baralho, que é o elétrico. Não tem outra opção. Nós temos o baralho inteiro. Verdade. Então, a gente, isso que o Márcio falou, mas precisa saber usar o baralho, né? Faz sentido. Para isso a gente tem que ter as políticas públicas corretas. E é nesse sentido que nós, como líderes setoriais, nós temos a obrigação de ir até os formadores de política pública e cobrar deles articular essas políticas. Né? Porque sem as políticas, a gente não vai fazer isso acontecer. Exato. Né? O Brasil é uma economia de baixo carbono que pode ser um polo atrativo de indústrias do mundo inteiro. Indústrias no mundo inteiro vão ter que buscar cada vez mais economias de baixo carbono para produzir, para se tornarem mais competitivas. Tem que lembrar que a pegada de carbono vai ser cada vez mais um fator decisivo no custo final do teu produto. Quanto menos carbono você emitir na fabricação daquele produto, mais competitivo você vai ser, porque você vai poder vender crédito. Vender o crédito. E o oposto é verdadeiro. Quanto mais você emitir, você vai ser menos competitivo, porque você vai ter que comprar. As empresas vão ter que buscar economias de baixo carbono para produzir. O Brasil é uma economia de baixo carbono. Você acha que tudo isso vai funcionar principalmente mesmo, por conta da sua matriz energética. Sim, nós temos 47% renovável. E 90% limpa. É uma impressão errada. A gente, e isso faz uma puta diferença quando você vai medir dentro do ciclo produtivo a emissão de CO2. Sim. Entendeu? É errado. Eu tenho a impressão seguinte. Eu te digo só para completar. Na produção de um veículo, isso aí, por exemplo, representa
uma redução de 2/3. Um veículo produzido aqui no Brasil emite 1/3 do carbono Fora. de um veículo produzido na Europa ou na Ásia. É um dado Pela interessante, cadeia. hein? 1/3. Muito É, pela interessante. cadeia. Sim, sim, na Então- cadeia, olhando tudo. A energia que alimenta as fábricas, Mas para tudo você isso. ser esse polo, para você ter tudo isso acontecendo, você precisa ter política pública. É uma impressão errada minha. Às vezes eu acompanho a Apex, até o stand da própria Bipesta Sindpeças, nos eventos da Apex fora. Eu vejo muito, e o que é representado até pelo agronegócio, que a agricultura, a pecuária aproveita muito essas articulações da Apex para exportar a produção. A indústria brasileira perde? Ou é uma visão errada? Que a gente, não como multinacionais, eu não estou falando de multinacionais, estou falando do empreendedor brasileiro, do nacional, do fabricante Tier 2, Tier 3, ele perde não aproveitando essa articulação da Bipesta, Sindpeça, Apex, para falar assim, o meu mercado não é só Brasil, eu preciso me adequar para exportar, para aproveitar isso que você está falando? Há alguns anos já, o Sindpeças tem um convênio com a Apex e a gente tem levado empresas pequenas e médias do nosso setor para feiras do mundo inteiro, a um custo praticamente inexistente, sabe? Com alguns R$1.000 aí, o cara tem podido ir para uma feira, entendeu? E apresentar o seu produto, ir para lá, tá fazendo vendas. Então, hoje eu posso te afirmar com convicção que as nossas empresas, o nosso Estão setor, prontas para isso. estão aproveitando isso e estão mostrando seus produtos para o mundo, né? Em outros setores não. Porque não tem que posso- saber fazer negócio lá fora, lógico. contratos globais, Lógico. contabilidade global. Agora, em outros setores eu não posso te responder isso, mas no setor de autopeças isso está acontecendo sim. Legal. E graças a esse convênio que a gente fez com a Apex, e que já tem aí uns 10 anos. Então está indo muito bem, a gente aliás acabou de renovar esse convênio. Show. E está Porque indo muito vai bem. de encontro a essa tendência que vocês estão falando, que o eu- Márcio falou e você eu- falou. eu Se vejo o assim. mercado incipiente e nós temos a solução, quem está aqui precisa estar pronto e aproveitando a oportunidade para exportar. Depende de nós, Sim. depende do nosso governo, depende da gente ter um governo responsável, um governo que saiba lidar com o fiscal, um governo que saiba fazer as políticas públicas corretas, né? Então, no fim, depende de nós. Sim, sempre vai Depende de depender. nós. Depende Muito das bom. nossas escolhas. Muito bom, senhor Muito Cláudio. É isso Muito aí. obrigado. Tá vendo como foi fácil? É isso Obrigado, Cláudio. Obrigado Obrigado a mais todo uma mundo vez. que se manteve Não, conectado. sempre Muito ótimo obrigado. falar Valeu, contigo. obrigado. Prazer. Um abraço a todos. Valeu, pessoal.